A pressão arterial é proporcional à frequência cardíaca? Não, justamente por quê? Se a pressão arterial fosse igual ao pneu do carro, que quanto mais vai eu boto, mais alta a pressão, sim. Porque se o coração batesse mais, né, jogasse mais sangue, a pressão subiria. Aí, como resultado disso, tá? De fato, acontece isso com a pressão sistólica, tá? Durante o exercício, a pressão sistólica aumenta, normalmente, não é nada demais, tá? Ela aumentar, e ela aumenta de acordo com a intensidade do exercício, ou seja, quanto mais sangue o coração joga na artéria, maior a pressão. Só que, diferente do pneu do carro, o controle da pressão não depende só disso. Depende de quanto sangue o coração está mandando para a artéria, mas a diferença é que o pneu do carro não dilata. E o seu vaso sanguíneo dilata. Por isso que não existe relação entre hipertensão arterial e pressão arterial. Por exemplo, a frequência cardíaca de vocês deu, em média, 70, 71, 72. A frequência cardíaca de hipertensos também é na casa de 70, 72, 75. Mesma coisa. Qual a diferença? A quantidade de sangue que você está colocando no seu vaso é 5 litros por minuto. A do hipertenso também. Só que o vaso do hipertenso está contraído e o seu vaso está relaxado. O vaso do hipertenso pode estar contraído por 2 motivos. Então, desculpa, por vários motivos, tá? A hipertensão é uma doença que tem múltiplas causas. Mas, dentre os motivos que explica a pressão do hipertenso maior, você joga 5 litros de sangue e o hipertenso joga 5 litros de sangue, por que a pressão do hipertenso é maior? Porque o endotélio dele aqui, ó, esse endotélio aqui, ó, está destruído pelo colesterol, aí outros fatores, ou então o hipertenso ele é muito irritado, estressado, e ele vive permanentemente com estimulação simpática alta. Então, o hipertenso ele tem, normalmente, uma hiperatividade simpática, seja psicologicamente estressado ou não, outros motivos também aumentam a hiperatividade simpática, ou então o hipertenso já não tem capacidade de dilatar o vaso, porque o endotélio destruído, ó, isso aqui, ó, você vê acompanha o mouse, é um desses, tá? Ou então o endotélio do hipertenso está destruído. Aí ele não produz mais, ele tem menor produção de prostaciclina, menor produção de óxido nítrico e menor produção de fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio, que são 3 substâncias vasodilatadoras. E pior, o endotélio, quando está destruído, ele aumenta a produção de substâncias vasocontráteis. São várias substâncias que provocam contração, tá? Eu não vou falar aqui o nome, tá? Que seria aprofundar bastante, mas só Linho sabe que o vaso, ele produz principalmente, o endotélio, ele produz principalmente substâncias vasodilatadoras, mas ele também produz substâncias contráteis, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Pronto. Então, a pressão arterial não é exatamente proporcional à frequência cardíaca, tá? Porque tem outros fatores envolvidos no controle da pressão, que é, por exemplo, o grau de vasodilatação ou de vasoconstricção do vaso. Muito bem, estou respondendo aqui a pergunta. Posso fazer outra pergunta, professor? Pode fazer, com certeza. Pois não. Em qualquer situação, uma pressão arterial sistólica de 22 e diastólica de 15, ou seja, 220 por 150, ela é perigosa para a pessoa, em qualquer situação? Rapaz, só tem 2 situações que ela não vai ser perigosa, tá? No exercício de musculação, isso acontece, tá? Mas, por que não mata? Porque ninguém passa 1 hora fazendo exercício, né? Passa alguns segundos fazendo uma série de musculação, tá? E assim que acaba a série, ela cai rapidamente. Uma pessoa com pressão arterial de 18 por 12 já está na beira do infarto. Ou do AVC, principalmente. E 22 por 15 já devia ter infartado há muito tempo. A pergunta é, por que tu ainda está vivo? Tá certo? Agora, tem uma situação bem específica, tá? Que atinge muito poucas pessoas.
são pessoas que têm uma calcificação na aorta. A aorta da pessoa tem um defeito que ela é toda dura. Aí essas pessoas vivem com pressão arterial de 25 por 15, sabe? Essas pessoas, obviamente, elas têm grandíssimo risco de sofrer um AVC e infarto. Só que, assim, uma pessoa dessa vive anos até ter um infarto ou até ter um AVC. Mas ela está em risco constante. E uma pessoa que tem uma pressão, está com uma pressão de 22 por 15, sem ter o problema de aorta, a pergunta é, que danado tu ainda está fazendo aqui nesse planeta? Já era para estar em outra dimensão. Já era para estar morto. Entendeu? Então, acontece sim, mas... E outra coisa, acontece se você tem uma pressão, um aumento da pressão assim, por alguns poucos minutos, também não é problema, mas não é nada comum. Acontece, mas não é nada comum, ok? Bom, então, quando eu estava gravando essa aula de hoje, eu estava respondendo uma pergunta, né, da revisão, eu sempre começo a gravar no começo da aula, aí me aluguei aqui nas respostas, chegou outra pergunta. Caso tenha outra pergunta, podem fazer, tá? Mas, caso não apareça aí uma fala, a gente vai dar, eu vou mostrar para vocês qual é o nosso próximo assunto de hoje, tá? Nós já vencemos aí um outro assunto importante, semana passada, que foi a distribuição do fluxo sanguíneo, ok? Hoje, a gente vai ver agora o comportamento cardiovascular durante o exercício. Como é que são as respostas cardiovasculares durante o exercício? É isso aqui, tá? Notem que eu pulei 2 slides, mas é mostrando assim, ó, que a circulação coronariana, o coração tem vasos que servem a si próprio, com o oxigênio, e a formação da placa de ateroma, que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, ok? Então, agora, vamos começar aqui, ó. Agora é o assunto que você manipula, que você vê, que você mexe com isso durante o exercício, tá? Então, a gente vai trabalhar com as respostas cardiovasculares durante o exercício físico. É o penúltimo assunto, o último é falar sobre exercício e hipertensão. Aí, quando acabar, a gente está fechando o primeiro estágio do nosso curso, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só atender a gente aqui, está chegando. Pronto. Então, vamos lá. Olha, qual é a função do coração? Mandar sangue para o corpo da gente todinho. Por que eu preciso mandar sangue para o meu corpo todo? Porque todas as células do meu corpo, para funcionar, dependem de oxigênio, né? Porque em todas as células, a principal produção de energia, de ATP, é onde? Na mitocôndria. Só que para a mitocôndria funcionar, precisa-se de oxigênio. E você já tem muita clareza disso, porque foi o primeiro assunto que a gente viu, né? E o último assunto que a gente tratou, especificamente, antes de entrar em sistema cardiovascular. Então, e por que o corpo precisa disso? Muito simples, porque dizem que nós éramos seres unicelulares, né? A gente evoluiu na água e a partir do peixe. Então, aqui, ó. Veja a bolinha aqui, ó. Quando eu era um ser unicelular, eu precisava de oxigênio, mas a célula tinha contato direto com o ambiente. Isso aqui é o ambiente. Então, o oxigênio entrava diretamente na minha célula. Mas, à medida que eu fui me tornando um ser mais complexo, com muitas células que formavam vários órgãos, e cada órgão formava o corpo humano como um todo, que é o corpo humano, tá? Braço, perna, tá? Que é a mão. Pronto. Então, o que aconteceu? As minhas células perderam o contato com o ambiente externo. E agora, como é que vai fazer o oxigênio chegar? Para fazer o oxigênio chegar, à medida que esse ser foi ficando mais completo, de uma célula para 2, para 3, para órgãos e tal, foi necessário criar um sistema de tubulação. Igual a água da cajepa de vocês. Ou seja, o oxigênio está aqui no ambiente, o oxigênio vai pelo nariz, vai para os pulmões, e dos pulmões cai em tubos, acabou de ver, né? E os tubos levam oxigênio para todo o corpo da gente. Então, por isso que nós, seres humanos, precisamos do sistema cardiovascular. Aliás, cardiorrespiratório, né? Para fazer o oxigênio chegar no meu corpo, nas minhas células, eu preciso que ele entre pelo meu nariz, vá para os meus alvéolos, entre no meu sangue, e o coração está frequentemente, constantemente, aliás,
bombeando sangue para que o sangue passe por cada uma das células do meu corpo, assim como a malha de canos da Cagepa faz a água chegar em todas as torneiras de todas as casas da cidade, ok? Aí, então, grande função primária do organismo, fazer o oxigênio chegar aqui, ó, no músculo, tá? Então, isso aqui é o músculo. Claro, isso é qualquer célula, tá? Mas no nosso caso aqui, o exemplo aqui é o músculo, tá? É fazer o oxigênio chegar aqui no músculo, tá? Isso aqui é o músculo, tá? Que consome oxigênio. Aí vai acontecer, no repouso, vai chegar uma certa quantidade de oxigênio aqui nesse músculo. Só que no exercício, a quantidade de oxigênio que vai chegar precisa ser muito maior, tá? Bem maior do que o usual, ok? Então, deixa eu só botar esse músculo de uma cor diferente. Ai, baguncei tudo aqui. Deixa eu apagar aqui, que está vermelho com vermelho, fica esquisito. Ruim de ver. Pronto. Então, aqui está o músculo. Ele precisa chegar ao oxigênio. No repouso, chega uma certa quantidade. E no exercício, tem que chegar muito mais. Tá? O que é que eu posso fazer, então, para chegar mais oxigênio no meu músculo? Primeiro, vai ter que passar mais sangue por aqui, ó, pelo vaso. Então, tem um vaso aqui, ó. Pronto. Então, vai ter que chegar mais sangue mandando oxigênio aqui para dentro do vaso. Para chegar mais sangue, tem que fazer o quê? Tem que ter um maior fluxo sanguíneo. Tá aqui, ó. Para que chegue mais sangue, é preciso que chegue mais sangue no coração. E é preciso também que uma coisa que talvez você não conheça, que aumenta a chamada diferença arteriovenosa de oxigênio. Mas vamos saber daqui a 20 minutos, tá? Para chegar mais sangue, o que é que precisa? Meu coração precisa bombear mais sangue. O que é isso? O débito cardíaco. No repouso, quanto é? 5 litros. Opa, tá aqui a câmera aqui de novo. No repouso, 5 litros. No exercício, num sedentário chega a 20 litros e num atleta chega a 35 litros por minuto. Ok? Agora, para aumentar o débito cardíaco, o que é que eu preciso? Preciso que aumente o volume de ejeção, o coração bombeie mais sangue, e precisa que aumente a frequência cardíaca. Para aumentar a frequência cardíaca, o que é que eu preciso? De uma estimulação simpática. Tá? Então, precisa ter um aumento da atividade nervosa simpática, ok? E, então, eu tenho aumento da frequência cardíaca e aumento do volume de ejeção. Agora, para aumentar o volume de ejeção, eu preciso de quê? Eu preciso que, primeiro, tem que chegar mais sangue no coração. Tá? E como é que eu posso fazer para chegar mais sangue no coração? A mesma estimulação simpática que provocou aumento da frequência cardíaca, ela também provoca, como está aqui, ó, que o autor poderia ter colocado aqui, ó, ela provoca venoconstricção. Tá? Ela provoca venoconstricção. Ou seja, eu estou em repouso e quando eu começo o exercício, a estimulação simpática contrai minhas veias. Você sabe que a veia leva o sangue de volta para o coração, né? E a artéria leva o sangue do coração para as células. Na hora que tem venoconstricção, as veias empurram o sangue mais para cima. Então, as veias empurrando o sangue para cima, o que é que acontece? Aumenta o retorno venoso. Então, aqui, ó, venoconstricção, aumenta o retorno venoso. Tá? Então, eu tenho estimulação simpática, venoconstricção, retorno venoso, maior retorno venoso, e o coração se enche mais. O coração se enche mais e contrai com mais força. Tá? Graças à estimulação simpática e a um mecanismo chamado de Frankenstein, que eu vou ver daqui a pouco, tá? Vou botar o nome logo aqui, ó. Mecanismo de Frankenstein. Tá? Então, eu tenho venoconstricção e retorno venoso.
E também outra coisa que ajuda no retorno venoso é a contração muscular. Quando você contrai o músculo, os vasos sanguíneos passam por dentro do músculo. Aí, quando o músculo se contrai, comprime o vaso sanguíneo e joga o sangue para cima. Então, havendo constricção mais a contração muscular, joga o sangue para cima. Sangue para cima aumenta o retorno venoso. Aumenta o retorno venoso, o coração se enche com mais sangue. O coração, já que ele recebeu mais sangue e contrai com mais força, aumenta o volume de ejeção. Maior o volume de ejeção e maior frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco. Maior o débito cardíaco, mais sangue passando pelo músculo. Mais sangue passando pelo músculo, mais oxigênio o músculo vai tirar do sangue. Mais oxigênio chega no sangue, mais oxigênio está na mitocôndria. Mais oxigênio na mitocôndria para garantir aquele maior quantidade de exercício que eu estou fazendo no meu dia a dia. Vejam o que eu fiz. Eu apresentei esse diagrama. Ao contrário, né? Do músculo para a contração muscular, e depois eu fiz o contrário, da contração muscular para o músculo, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora bem devagarinho, tá? Bem calmamente, ok? Então, calmamente eu vou mostrar aqui, ó, contração muscular. Aí eu vou falar de vários detalhes, por exemplo, o retorno venoso. Aí eu vou falar da varize. A varize tem tudo a ver com esse retorno venoso aqui. Então, eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses negocinhos aqui, ó. Tá bom? E isso aqui vai ser uma atividade daquela que vale 3 pontos, tá? Então, ao final da aula de hoje, a tarefa vai ser você fazer um texto explicando esse diagrama aqui, ó. Ok? E esse diagrama aqui vai valer 2, 3, vai valer muitos pontos, porque é o assunto dos mais importantes, tá? É entender todo esse processo aqui, tá? Então, terminou a aula, eu já boto no cigarro e você já responde, ok? Essa questão aqui. Muito bem, então preste muita atenção na aula, porque ela é essencialíssima, tá? É o mais básico que precisa ser sabido quando se pensa da fisiologia cardiovascular durante o exercício, ok? Antes disso, só saber se tem alguma pergunta no chat, sempre avisem, tá? Tem pergunta no chat, mais nada, tudo tranquilo. Então, vamos lá. A ideia agora é começar todo o processo, tá? Para entender como é que o coração manda mais oxigênio para o músculo durante o exercício. Então, vamos lá. Comecei a fazer exercício. Eu preciso mandar mais sangue para o meu corpo, tá? Ó, interessantemente, durante o estado de repouso, embora a gente tenha 5 litros de sangue e a gente circule 5 litros de sangue por minuto, mas, na verdade, grande parte do sangue que a gente tem está praticamente parado dentro das veias. Porque como eu preciso mandar pouco sangue, ele fica lá parado. Por isso que pessoas que sofrem cortes no abdômen, facadas, por exemplo, costumam morrer fácil. Por quê? Grande parte do sangue está estagnado, praticamente parado, nos vasos sanguíneos do chamado de mesentério, que é uma grande rede de vasos sanguíneos que tem aqui na região abdominal. Aí, se você leva uma facada no abdômen, perde muito sangue, porque aquele sangue estava parado. Ali tem muitos vasos sanguíneos. E pior, vasos sanguíneos calibrosos, tá? Passando. Então, pessoas morrem de cortes, se cortar a carótida, né? Porque a carótida leva o sangue direto para o cérebro. Se cortar o pulso, mas demora, tá? A pessoa que cortar o pulso, ela pode ser salva, só amarrar o braço, tá? Se cortar a femoral, que é um vaso bem grosso também, que passa aqui pela perna, então ela perde sangue mais rápido do que se cortar a carótida, tá? E se ela sofrer um corte grande, profundo, no abdômen, se pegar os vasos sanguíneos, onde está grande parte do sangue praticamente parada. Então, você perde litros de sangue em questão de minutos, tá? Dos 5 litros que você tem, e você morre fácil, tá? Então, o que acontece é que durante esse repouso, grande parte do sangue está parado. Está circulando bem devagarinho, tá? É como se fosse um stop. Aí eu comecei o exercício. Na hora que eu comecei o exercício, olhem para a câmera, me olhem aqui na câmera, é como se aqui for o músculo, ó. Deixa eu ver como é que eu boto. Minha mão é o músculo, e esse lá está um lápis vermelho, que é mais fácil de ver. Ó.
E o lápis aqui, ó, é o vaso. Então, muitos vasos, não é só um não, tá? São milhares de vasos sanguíneos que passam pelo músculo. Aí o músculo, ele começa a fazer isso, ó. Olha para a minha mão, tá? O músculo está contraindo, ó. Essa contração muscular, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, tá comprimindo e soltando o vaso, comprimindo e soltando. Que efeito é esse? É um efeito de bomba. Como o vaso ele é assim, ó, a veia, né, na posição vertical, então, à medida que o músculo está contraindo aqui, ó, o vaso, ele está literalmente bombeando mais sangue para cima. Então, muito mais sangue sobe durante o exercício físico, tá? Inclusive, eu quero lembrar vocês uma coisa muito importante do ponto de vista clínico. Eu falei para vocês, lá quando eu falava a diferença de pressão, né? Que o coração bombeia sangue numa pressão altíssima, de 120 milímetros de Hg. Qual é a noção que eu tenho dessa pressão? É que se eu abrir a minha aorta, o sangue vai 3 metros na frente. Imagina aí, o tamanho de uma trave de handebol, de futsal. Se eu encostar numa trave e abrir minha aorta, o sangue vai molhar a outra trave, 3 metros na minha frente. Tá? Então, essa pressão de 120 é altíssima, tá? Para bombear o sangue. Acontece que quando o sangue chega lá no meu pé, em qualquer célula do meu corpo, ele chega gotejando. Quer dizer isso? Que a pressão é praticamente zero. Olha só qual o problema da nossa circulação. O coração, esperto que ele fica bem em cima, aqui no peito. Porque ele só tem que bombear algo contra a gravidade para o cérebro. Tá? Então é pertinho. Já para o pé, que está longe dele, o desafio do coração é mandar o sangue para longe, para todo o meu corpo, mas o pé que está longe é a favor da gravidade. Então eu tenho, para o sangue ir pela artéria, até o dedo do meu pé, é muito fácil. Eu tenho uma alta pressão no meu coração, uma pressão quase zero lá no meu pé, então o sangue vai pelo gradiente de pressão. A gravidade ajuda. O problema agora é aquele sangue que chegou lá no dedo do meu pé, como é que ele vai subir? Primeiro, a pressão é zero. E segundo, a gravidade inteira para vencer. E agora, como é que eu faço? Uma das formas que o organismo faz para conseguir fazer sangue voltar é a estrutura da veia. A veia, ela é muito diferente da artéria, tá? Uma das grandes diferenças da veia para a artéria, eu vou mostrar aqui, ó. Cadê? Está aqui o quadro, que eu salvo depois. Cadê o quadro? Ah, tá. Ativar com o de link, qualquer pessoa com o link pode ver. Pronto. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O vaso sanguíneo, a veia, ela é diferente da artéria porque ela tem isso aqui, ó. Ela recebe estimulação simpática, tá? Ela se contrai, mas ela tem justamente o quê? Ela tem, ó, válvulas. Para que essas válvulas? Para garantir que o sangue que passou daqui para aqui, ó, ele não volte mais. Ou seja, o vaso sanguíneo, ele permite o fluxo de ida, mas não permite o fluxo de volta. Então, o sangue que sobe, fica. O sangue que sobe, fica. Aí a gravidade não puxa mais para baixo, tá? Então, tem duas coisas apenas que pode fazer esse sangue, mesmo com a pressão de zero aqui, ó, 0 milímetros de Hg, não tem força nenhuma para levar o sangue para cima, e ainda tem a gravidade. A gravidade puxando o sangue para baixo. Então, só tem dois jeitos de fazer o sangue subir. A venoconstricção, provocada acompanha o mouse, pela estimulação simpática, e os músculos comprimindo os vasos. Os músculos aqui, ó. Os músculos aqui. A contração muscular, comprimindo para um lado e para o outro aqui, comprimindo o vaso sanguíneo. É o modo que eu consigo fazer o meu sangue subir.
contra a gravidade sem pressão nenhuma, ok? Então, o que acontece? E isso quer dizer, então, que por isso que os cardiologistas chamam que a panturrilha é considerada nosso segundo coração. Então, a panturrilha é considerado o nosso segundo coração. Por quê? Porque grande parte do sangue que vai ter que subir das pernas é dependente de quem? Da panturrilha, dos músculos, das contrações musculares. Ok? Então, quando está em repouso, se você está sentado em repouso, essa subida do sangue depende apenas da atividade nervosa, da venoconstricção provocada pela atividade simpática, que está baixa durante o repouso, né? Porque no repouso você tem baixa atividade simpática e alta atividade parasimpática. Então, você depende muito do sangue, da panturrilha se contrair, ok? E isso gera uma doença muito interessante, que é uma doença que ganhou o apelido de síndrome da classe econômica. Então, o que é a síndrome da classe econômica? Síndrome da classe econômica. Ixi, minha letra, para escrever aqui, econômica. Pessoas que viajavam, faziam viagens longas de avião, Estados Unidos, Europa, cujo voo dura 8, 10, 12 horas, eles tinham infartos ou AVC assim que descia do avião. E não era emocionado, não. Ah, cheguei nos Estados Unidos, meu sonho, vim para a Disney, fui para a Europa, meu sonho. Não era emoção. Tinha uma explicação cardiovascular. Qual era a explicação cardiovascular? Você viajava naquelas poltronas apertadas, aquelas poltronas apertadas, você mexia muito pouco as pernas, aí a falta de atividade muscular, você tinha o quê? Perdia um componente importante para mandar o sangue para cima. Aí o sangue ficava estagnado aqui no seu corpo, parado, muito parado. Acontece que se o sangue ficar muito tempo parado, ele começa a formar coágulos. Tá? Coágulos aqui, ó. Tá? Aí o sangue parado demais forma coágulo de sangue. Resultado. Aí você está com o sangue cheio de coágulos, aí acaba o voo, você desce do voo, começa a andar, fica em pé, começa a andar. Quando começa a andar, os músculos voltam a funcionar e começa a mandar o sangue para cima. Só que o sangue agora está cheio de coágulos. Aí um coágulo desse pode ir lá na coronária, pode vir aqui, ó, na coronária, entupir a coronária, provocando infarto nas pessoas. Ou pode ir para o cérebro, entupir uma artéria cerebral e provocar um AVC. Como isso acontecia muito, era comum pessoas sofrerem AVC dentro do aeroporto, e quando tinha chegado de voos, o pessoal foi investigar e entendeu a causa. Aí, o nome dessa doença, desse infarto e AVC, ganhou o nome de síndrome da classe econômica. Porque primeiro descobriram, primeiro foi a curiosidade. Por que tem uma maior quantidade de pessoas infartando quando chega de voos? Segundo, quando for investigar, em aeroportos. Depois, quando for investigar, perceberam que a maioria das pessoas que estavam tendo infarto e AVC não estava esperando o voo, estava chegando no voo. Terceiro, quando for investigar, então, perceberam que a maioria das pessoas eram da classe econômica, não era da classe executiva ou primeira classe, que tem um espaço grande na poltrona. Você se mexe à vontade. Aí, por isso que o nome da doença ficou síndrome da classe econômica. Pessoas que viajam 8, 9 horas de avião e não levantam. Então, a ideia é que a cada hora de voo, você comece a fazer movimentos no seu pé, né, de flexão, plantar e dorsiflexão, né, que é o movimento da panturrilha, que força a panturrilha, ou que você saia para dar uma volta no avião, a cada 1 hora, mais ou menos. Tá? Para se movimentar e não deixar as pernas paradas. Às vezes é complicado no voo, porque você tem uma pessoa do lado do outro e os dois estão dormindo. Se você é uma pessoa atlética, você consegue num avião, apertadinho lá, passar por cima deles, pisando na poltrona. Eu faço muito isso. Agora, se você é uma pessoa que não tem tanta facilidade de deslocamento, para passar por cima da pessoa lá sem incomodar a pessoa, vai ter que acordar a pessoa. É complicado, né?
Você vai ter que fazer isso em 8 horas de voo, uma vez no mínimo você vai ter que fazer para ir no banheiro, porque ninguém fica 8 horas sem vontade de ir no banheiro. Mas para ir toda hora é complicado, tá? Aí, se você não dá para levantar, você tem que fazer sentado, ficar fazendo movimento das pernas. Mexer muito as pernas ao longo de todo o voo. E a cada hora, fazer flexão plantar e dorsiflexão, né? Que é o pé para baixo e o pé para cima. Porque movimenta exatamente a panturrilha, tá? Para evitar essa chamada síndrome da classe econômica, tá? Então, isso aqui, vou botar até em outra cor aqui, é o primeiro assunto, uma repercussão clínica. Como eu disse a vocês, né? Eu vou estar aprofundando cada coisinha aqui, tá? Mas tudo isso tem um objetivo geral, que é entender o que é que o coração faz para mandar mais oxigênio para o músculo, ok? No repouso, quer dizer, para mandar, o que é que o coração faz para mandar oxigênio para o músculo no repouso e o que é que o coração faz para mandar mais oxigênio para o músculo durante o exercício, tá? Aí tem algumas implicações práticas importantes. A primeira implicação prática está aqui, ó. É a chamada síndrome da classe econômica, tá? Então, o que acontece? Essa venoconstricção mais essa contração muscular, ambas, então, contração muscular mais venoconstricção, provocada por estimulação simpática, que o autor aqui esqueceu de colocar, eu estou colocando aqui por ele, tá? Deixa eu até colocar um pouquinho diferente aqui. Deixa eu tá... Claro que isso aqui é uma bagunça, né? Minha letra é muito ruim. Mas eu vou colocar aqui, só tentar deixar bonitinho aqui, tá? Vou apagar aqui, essa venoconstricção. Vou botar em preto, que nem estão os outros. Como se fosse mais um quadradinho aqui, tá? Desenhar aqui em preto. Então, aqui, ó. Venoconstricção. Venoconstricção. Mais contração muscular. Ambos fazem o quê? Ambos aumentam o retorno venoso. Ok? Então, aqui, ó. Então, vamos lá, voltando aqui. Venoconstricção, acompanha o laser, mais contração muscular, aumenta o retorno venoso, tá? Aí leva mais sangue para o coração, tá? Só que antes de eu chegar aqui no coração, tem outra questão que eu vou falar aqui também, tá? É outra situação prática, como é que chama? Uma implicação prática, que é justamente essa questão do retorno venoso. Então, veja só. Suponhamos que você começou o exercício. Então, você teve estimulação simpática, venoconstricção, contração muscular, aumento do retorno venoso. Não é isso? Esse retorno venoso vai fazer o coração mandar mais sangue, né? Só que isso quer dizer que, num certo momento do exercício, tem muito sangue lá nas suas pernas. Então, veja, se em repouso já é um desafio fazer esse sangue subir, imagina durante o exercício que vai ter muito mais sangue aqui, ó. Vou estar aqui muito mais sangue durante o exercício. Imagina durante o exercício agora, ó, muito mais sangue aqui, ó, tendo que subir. Então, o desafio para fazer esse sangue subir, essas bolonas é o sangue, tá? As bolinhas pequenininhas aqui, ó, são os coágulos que eu desenhei na outra vez, tá? Então, e agora? Como é que eu vou fazer subir muito mais sangue? Então, o desafio é muito maior, tá? Só que aí a bomba muscular dá conta disso. Ou seja, a bomba muscular dá conta de mandar essa grande quantidade de sangue de volta durante o exercício. O grande problema é quando você manda muito sangue para o seu músculo, para as pernas, acaba o exercício e você anula a bomba muscular. Como? Eu vou na academia, faço um exercício de flexora, extensora do joelho, sentado lá. Acaba o exercício, eu fico sentado na cadeira sem fazer nada. O que é que eu fiz? Mandei um monte de sangue para minhas pernas e eu desativei a bomba muscular. Então, enquanto eu estava fazendo o exercício, a bomba muscular estava ativa, ó, e eu estava cheio de sangue aqui, ó, mandando de volta. Só que aconteceu que o exercício acabou, eu fiquei sentado ou em pé, paradinho. Ou seja, desativei a bomba muscular.
Qual é a consequência disso? Muito sangue vai ficar aqui, ó, preso entre esses espaços, esses compartimentos que são separados pelas válvulas. Aí o que acontece? O vaso fica esticado de tanto sangue. Isso quer dizer que esse vaso esticado, porque tem muito sangue, e não tem. O músculo não está bombeando, porque você parou de fazer o exercício. Em pessoas que têm predisposição genética, vai literalmente estourar o tecido elástico que tem aqui no vaso. Isso porque eu não falei para você, mas eu preciso falar agora, esqueci. E o vaso sanguíneo, ele é composto por 3 camadas. Ó. Um endotélio, uma camada de músculo liso e uma camada chamada de adventícia, que na verdade é tecido elástico. É que confere ao vaso uma elasticidade, até para que ele se dilate. Acontece que, da mesma maneira que se eu pegar um elástico comum, tá? Aquele elástico de usar em roupa, e eu esticar muito ele, e eu rompo as fibras dele, o elástico fica mole, tá? Fica flácido, tá? Se eu mandar muito sangue para o músculo e não tirar de volta, ou seja, faço o exercício e paro de fazer exercício e deixo muito sangue preso nas minhas veias, das minhas pernas, o que vai acontecer? Em pessoas com predisposição genética, esse sangue esticando o meu vaso e não sobe porque eu parei de fazer exercício, ele vai estourar o tecido elástico e forma exatamente isso aqui, é um bucho. Literalmente um bucho. Vai acontecer isso ó, nos vasos. Opa, isso aqui não. Vai acontecer isso nos vasos. O que é isso aqui nos vasos? É justamente a chamada varize. Então, as varizes são literalmente parte do seu vaso, da sua veia, que estourou. Formou um bucho. Tá? E algumas vezes o processo é bem doloroso, porque tem uma inflamação associada com esse estourar do tecido elástico do músculo. Tá? Então, isso explica pessoas que nunca tiveram variz, ainda não tinham variz, jovens, porque são jovens, aí vão para a academia, vão fazer exercício e começa a aparecer varize. Tá? Então, se você tem na sua família pessoas que têm varize, é muito importante que o profissional de educação física oriente essas pessoas a sempre ficar movimentando os músculos quando acaba qualquer exercício. Tá? Vai correr, não para de vez, fica andando. Até que você sentir que sua frequência cardíaca caiu bastante. Ah, estou muito cansado. Então se sente e bota as pernas para cima para que a gravidade puxe o sangue para baixo. Tá? Vai fazer musculação, exercícios membros inferiores, entre as séries fique caminhando por dentro da academia, ou pelo menos fazer que nem dentro do avião, fazer movimento de flexão e extensão do meu tornozelo, do meu pé, né? Lembrando que quando eu boto o pé para baixo, o nome disso é flexão plantar. E quando eu subo o pé, como se o pé quisesse tocar na minha tíbia, isso é dorsiflexão. Tá? Então, fazendo movimentações de flexões plantares e dorsiflexões para impedir que o sangue fique parado ali e facilite o desenvolvimento de varizes, ok? Então, a varize é outro fenômeno interessante que a gente deve pensar quando eu estou pensando aqui no volume, no retorno venoso, tá? Eu vou botar aqui, ó. Tá? Quando se fala em retorno venoso, eu devo falar de varize. Isso aqui é o nome varize, tá? Bem mal escrito. Então, tá aqui, ó, varize. Ok? Então, vamos lá. Então, eu falei da contração muscular, eu falei do retorno... Não, desculpa. Eu falei que a contração muscular e a venoconstricção... A contração muscular e a venoconstricção aumentam o retorno venoso. Aí, por falar em retorno venoso, entrei em duas questões importantes. A chamada síndrome da classe econômica e as varizes, tá? Que podem ser provocadas por exercício e cabe a profissionais de educação física evitar a varize, tá? Volto a dizer aquilo que eu sempre digo. É diferente o professor de educação física que só manda fazer o exercício
daquele que diz, faça o intervalo ativo, mexa seus músculos, porque isso provoca varizes em você, se você não mexer. Você tem família, tem histórico de varizes da família? Tem? Então, já que você tem, faça isso. Então, uma pessoa que é instruída por um profissional desse, vai ter muito mais confiança no seu profissional. Tá? É o valor agregado que você está fazendo, né? Agregando valor àquele produto de personal training que você está vendendo. Ok? Então, tem o aumento do volume diastólico final, lógico, né? Porque se volta mais sangue, o coração se enche com muito mais sangue. Tá? Então, tá aqui, aumenta o volume diastólico final. Só que aí eu vou rediscutir uma coisa que eu já falei por cima para vocês, tá? Eu falei a vocês que o músculo cardíaco, ele tem uma característica interessante, que é o fato de que, se o músculo esquelético comum quer gerar mais força ou menos força, o que é que ele faz? Se eu quero gerar pouca força, eu ativo poucas fibras musculares, eu ativo poucos motoneurônios. Então, olhe para... Eu falei desse jeito aqui, pedi para vocês olharem para a câmera, vou pedir de novo. Se eu estou pegando esse lápis aqui, e vou contrair ele, aparentemente todo o meu bíceps está contraindo, mas, na verdade, pouquíssimas fibras estão contraindo, porque a carga é muito maneira. Agora, se eu pegar uma halter aqui, isso aqui, que é mais pesado, tá? Aí já tenho mais fibras contraindo. Se eu pegar uma halter de 10 quilos, todas as minhas fibras estão contraindo, porque não acho que eu levanto mais que 10 quilos, tá? Eu tenho muito pouca força muscular. Então, o músculo esquelético, se ele quer gerar menos força, ele ativa poucas fibras musculares. Parece que todo músculo está contraindo. Olhe para a câmera, mas só alguns, tá? Se eu quiser gerar mais força, eu ativo mais fibras musculares. Já o coração, não. O coração tem uma estruturazinha lá, que eu espero que você lembre o nome, antes de eu falar, ou pelo menos depois que eu falar. O coração tem uma estruturazinha lá chamada de sincício funcional. Se você se lembrou antes, ótimo. Se lembrou depois que eu falei, também tá bom, né? Tá aprendendo o assunto de aulas anteriores. Então, o coração tem uma estruturazinha chamada sincício funcional, que é uma estrutura que liga todas as fibras. Isso quer dizer, então, que se um estímulo elétrico chegar numa única fibra do meu coração, todas as fibras cardíacas vão se contrair. Ou seja, o coração se bombeia com força máxima. O coração sempre trabalha com força máxima. Só que aí vem uma pergunta que parece uma contradição, que é aqui, Se eu já disse que meu coração ele sempre trabalha com força máxima, como é que eu posso aumentar a força de contração aqui, Como é que eu posso aumentar a contratilidade do meu coração se ele já trabalha com força máxima? Tem jeito. E são 2 jeitos. Primeiro jeito, o que vai acontecer é o seguinte, quando o coração sofre estimulação simpática, tá aqui, Aqui, as fibras simpáticas não vão somente para o nó do sino atrial e o ato ventricular, vão também para os ventrículos, que é quem precisa, que quem vai contrair o sangue, para o sangue chegar aqui no átrio é fácil, né? Retorno venoso. E ele manda todo para o ventrículo por diferença de pressão. O primeiro ventrículo cheio de sangue, conseguir mandar esse sangue embora. Vai ter que ter mais força. Se ele recebeu mais sangue, ele vai ter que ter mais força. Mas a pergunta é, como é que o coração vai aumentar a força se ele já se contrai com todas as fibras? Ou seja, se ele já se contrai com força máxima? Resposta, tem jeito. Primeiro jeito é o chamado mecanismo de Frank-Starling. Tá? O que é esse chamado mecanismo de Frank-Starling? É o seguinte, é o mecanismo que explica o efeito de elástico do coração. O efeito baleeira. Ou seja, quando eu pego uma baleeira, eu estico a baleeira, a pedra, né? Ali não tem força nenhuma. Mas só o fato de eu esticar aquela coisa que é elástica, ele já armazena energia. Quando eu solto, ele atira a pedra lá muito longe. Então, isso é o chamado efeito baleeira. Tá? Baleadeira, estilingue. O coração, nosso músculo, ele é elástico. Ele tem propriedade elástica também. Então, na hora que o coração se encheu com muito sangue, ele enche esticando. Esse esticar é um efeito baleadeira. Ou seja, ele armazena energia. Então, na hora que o coração vai entrar em sístole, vai ter ali a força das cabeças da miosina, mas também vai ter a força
daquela atividade elástica, da energia elástica que foi acumulada no coração. Por isso que o coração consegue contrair ainda com mais força durante o exercício. Mas não é só isso, tá? Então, o primeiro efeito é o chamado mecanismo de Frankenstein, que eu liguei aqui errado. Deixa eu até ligar certinho aqui, ó. O mecanismo de Frankenstein não tem a ver com a contratilidade. Vou apagar isso aqui, ó. Tá? O mecanismo de Frankenstein, ele tem a ver com... Tá aqui, ó. Com isso aqui, ó. Tá? O aumento do volume diastólico final ativa o mecanismo de Frankenstein, ou seja, o coração estica e armazena energia elástica, na hora que contrai, usa aquela energia elástica para aumentar a força de contratilidade, tá? Enquanto isso, a estimulação simpática, que eu acabei de mostrar naquele outro slide, tá? Ela vai para o nódulo sinoatrial, adventricular, mas também para o ventrículo. E faz entrar mais cálcio dentro do músculo. Mais cálcio entrando dentro do músculo, embora as mesmas fibras que já estão contraindo-se, ao ter mais cálcio, mais cabeça da miosina encaixa na actina. Se tem mais cabeça da miosina encaixada na actina, mais força gerada pelo coração. Resultado, o coração recebe mais sangue e se contrai com mais força. Então, o efeito do coração, receber mais sangue, tá aqui, ó, e se contrair com mais força, vai fazer com que o sangue expulse mais todo aquele sangue que chegou. De modo que eu tenho o quê? Um aumento do volume de ejeção. Tá? Volume de ejeção esse que no repouso, o coração ejeta mais ou menos 70 ml de sangue. No exercício, ele vai ejetar mais ou menos 100 ml, num sedentário, e pode chegar a, deixa eu ver, 200, quase 200, tá? Coisa de 200 ml para cada sístole, tá? Num atleta, tá? Um atleta bem treinado, uma pessoa muito bem treinada, ok? Então, 70 ml aqui, ó. ml. Então, isso é o efeito. Muito mais sangue chega e muito mais sangue é jogado para fora durante o exercício. Aí o que acontece? A cada vez que o meu coração se contrai, ele, em vez de ejetar apenas 70 ml, ele vai ejetar 100, 110, 120, 180, 200, depende do seu nível atlético. De 100 para 200, depende do seu nível atlético. Não bastasse isso, o coração em repouso só estava batendo 70 vezes. E agora ele está batendo 200. Então, a quantidade de sangue que o meu coração vai ejetar durante o exercício vai ser muito maior. Aí é importante fazer essa conta aqui para vocês, tá? Eu vou botar aqui, ó. Débito cardíaco. Repouso. Exercício sedentário e exercício num atleta. Tá? Então, no repouso, débito cardíaco, a conta é fácil, né? Repouso. Débito cardíaco igual a frequência cardíaca. Deixa eu botar aqui, ó. Igual a frequência cardíaca vezes volume de ejeção. Então, botar débito cardíaco igual o quê? No repouso, 72 batimentos vezes 70 ml. Então, o débito cardíaco dá igual aproximadamente 5 litros por minuto. Isso aqui a gente já viu a aula passada, né? Agora vamos ver num sedentário, no exercício máximo. A conta dele vai ser débito cardíaco igual a 100 ml vezes 200 batimentos, se for uma pessoa da idade de vocês. Aí na casa de 18, 20, 23 anos. Tá? Então, da maioria, né? Tem as pessoas mais velhas. Faz outro curso e depois faz educação física. Então, o débito cardíaco aqui vai dar 20 mil ml, débito cardíaco igual a 20 litros por minuto. Ok? Aí, no atleta, a conta vai ser débito cardíaco igual a 200 ml, não dá 200 não, dá 180, tá? 180 ml, 180 vezes 200. Então, débito cardíaco igual a 36 mil, ou seja,
débito cardíaco igual a 36 litros por minuto. Então, tem um grande aumento, 36, faltou 6 aqui. 36 litros por minuto. Então, tem um grande aumento do débito cardíaco durante o exercício, tá? Agora, o atleta, não é que todo atleta dá 36, não. E para chegar a 36, tem que ser aqueles caras maratonistas que correm 200 km por semana, tá? Mas no atleta vai ser 22, qualquer coisa aqui, ó, entre 20 e 36, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36 litros por minuto, tá? Dependendo do nível, do quanto você treina aerobiamente, né? Que se é um grande atleta que treina todo dia, 5 horas por dia, mas é ginástica artística, o débito cardíaco dele não vai ser tão grande. Treino aeróbio é o treino que aumenta muito o tamanho da câmara ventricular, tá? Então, isso é a conta do débito cardíaco, beleza? Então, o que é que eu vou ter, então, aqui? Um grande aumento do volume de ejeção, que, como eu falei, está aqui, já tinha colocado aqui, ó, vai de 5 litros no repouso, e essa conta aqui, até 20, 36 litros no exercício, que é essa conta aqui, ó. Eu botei 35, mas 35, 36, tá? Tem que chegar a 36 de fato, tá? 36 litros durante o exercício, tá? Resultado. Aí volta aquela questão. Não adianta nada meu coração mandar 35 litros de sangue, 20 litros de sangue, se o sangue não fosse todo para o músculo, porque afinal de contas, quem está precisando de sangue é meu músculo, né? Aí a vasodilatação que ocorre durante o exercício nos vasos que passam pelo músculo e a vasoconstricção nos outros vasos sanguíneos, obedecendo essa lei, né? A lei de Poiseuille, que o diâmetro do vaso facilita muito o fluxo, matematicamente falando. Então, grande quantidade desse sangue vai para onde? Vai passar pelos meus músculos ativos aqui, ó, durante o exercício. Então, grande aumento do meu fluxo sanguíneo muscular durante o exercício. Ou seja, de 17 litros de sangue, se for um sedentário, né? 17 litros. Ou, de 20 litros de sangue do meu débito cardíaco, 17 litros por minuto. Vai passar só pelo meu músculo ativo. Se eu estiver correndo, pelos músculos envolvidos na minha corrida, na perna. Beleza? Resultado: muito sangue passa pelo músculo durante o exercício. Aí, se tem muito sangue, meu músculo vai conseguir extrair mais oxigênio daquele músculo. Não só porque passa mais sangue, tá? Mas por causa de uma coisinha chamada de diferença artério-venosa de oxigênio. Como é um assunto novo, eu vou premiar alguém de vocês, se por acaso já tenha lido a matéria antes da aula, dando meio ponto a quem me disser o que é diferença artério-venosa de oxigênio. Quem já leu o assunto antes, né? Só não vale pesquisar no Google agora, viu? Se der tempo, ótimo, vai lá. Até porque eu não vou dar 5 minutos, né? Eu vou dar 1 minuto para responder, tá? Então, diferença arteriovenosa de oxigênio, eu vou explicar aqui também, tá? No quadro. Eu já compartilhei, né? Nem sabia, já compartilhava na hora, que legal. Não, já fica aqui, ó, tá? O quadro branco aqui da aula. Então, vamos lá. Entender a diferença arteriovenosa de oxigênio. Olha só. Coração de namorado, que eu não sei desenhar o coração comum. Tá? Aquele negócio que está todo... a artéria aorta, que é a artéria que manda sangue para o corpo inteiro. Tá? Então, aqui é a aorta. E a veia cava, que é a veia que traz o sangue de volta. Tá? Então, a veia cava. Veia cava e a artéria aorta. Eu quero saber o seguinte: quanto de oxigênio que o coração manda? O que é que eu faço? Pego uma seringa, furo aqui a pessoa e tiro 100 ml de sangue. 100 ml de sangue. Aí eu boto esse sangue numa maquinazinha e eu descubro que 20 ml, desses 100 ml aqui, ó, 20 ml é de oxigênio.
Ou seja, eu posso dizer que 20% do sangue é oxigênio. Ok? E por que eu sei disso? Porque eu sei que 1 grama de hemoglobina, ela tem capacidade para carregar 1,34 mililitros de oxigênio. Tá? Pronto. Essa é a conta, tá? Então, e eu sei que meu corpo, ele tem, o normal é que eu tenha 15 gramas de hemoglobina no meu corpo. Se eu fizer uma regra de 3, 15 vezes 1,34, 35, vai dar mais ou menos 20 ml de oxigênio. Ok? Mas não é só isso que eu quero mostrar a vocês, não. Deixa eu mostrar outra coisinha aqui para vocês. Vamos lá. Ó, então, isso quer dizer, então, aqui, ó, aqui meu sangue, ele vai ter 20 ml de oxigênio para cada 100 ml de sangue, tá? E esse vaso vem, ó. Vem. E ele vai passar pelo meu músculo, tá aqui, ó. Tá? E depois, aqui, até aqui é a artéria, né? Daqui para frente é veia. Tá? Veia azul. Pronto, aqui é veia. Ah, não pegou, tudo bem. Tá? Aí o que acontece? Aí eu chego aqui na veia cava, meto uma seringa de novo aqui na pessoa e tiro também 100 ml de sangue. 100 ml. Eu descubro que nesses 100 ml eu vou encontrar, se eu estiver em repouso, tá? Não, desculpa, nesse 100 ml eu tenho 20 ml de oxigênio. Não, foi mal, foi tudo errado. Nesse 100 ml aqui, eu vou encontrar 15 ml de oxigênio. Então, olha só. Se eu tinha 20 ml de oxigênio aqui, ó, no meu sangue arterial, e no meu sangue venoso eu encontrei 15 ml de oxigênio, o que quer dizer, então? Quer dizer que 5 ml de oxigênio ficou aqui, ó. Então, eu cheguei aqui, ó, com 20 ml de oxigênio. 5 ml de oxigênio entrou nos meus músculos, meu corpo inteiro isso, viu? E 15 ml voltaram. Isso quer dizer o seguinte, que o meu sangue venoso, que é esse sangue que volta, ele tem muito oxigênio. Então, o professor de ciência, a gente deve, sempre que eu converso com o professor de ciência, eu corrigia eles, né? Ó, sangue venoso, a gente, meio que aprende ciência, é uma coisa um pouquinho errada. Dizia assim, sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio, mas não é. Se eu estou em repouso, notem que o sangue arterial, ele é rico em oxigênio, porque ele tem 20 ml de oxigênio, mas o sangue venoso, acompanha o mouse, continua rico em oxigênio, só perdeu 15. Então, quem tinha 20 e perdeu para 15, continua rico. Tá? Então, melhor dizer o seguinte, que o sangue venoso, ele é um sangue rico em oxigênio, e o sangue arterial é um sangue rico em dióxido de carbono, mas não necessariamente pobre em oxigênio. Tá? Aí o que acontece? O que é, e esse procedimento laboratorial cria a variável chamada diferença artério-venosa de oxigênio. Ou seja, é a diferença do conteúdo de oxigênio da artéria menos a veia. Quanto é? Artéria, 20, veia, 15. Então, a diferença artério-venosa no repouso é de 5 ml. Que é 20, daqui, ó, acompanha o mouse. 20, que é sangue da artéria, menos o 15, que é o sangue da veia, 5 ml. O que está dizendo isso? Que no repouso, de cada 20 ml que passa pelas células, 5 entra e 15 volta pelo sangue venoso. Por quê? Porque no repouso, as minhas células, inclusive a muscular, não está precisando de muito oxigênio. Agora, quando começar no exercício, aí tudo muda. O que vai acontecer no exercício? Vai acontecer isso aqui, ó. Acompanha o mouse aqui, ó. Vai acontecer, ou laser, deixa eu o laser aqui. Vai acontecer aqui, ó, um aumento da diferença artério-venosa de oxigênio.
Ou seja, o que vai acontecer no exercício? No exercício, vai 20, praticamente todos os 20 entra, tá? Então, no exercício, muda aqui a conta, ó. Todo 20 entra. Teoricamente, voltaria zero aqui, ó. Mas que não volta zero? Porque, na verdade, tem sangue vindo dos... Eu estou correndo. Tem sangue vindo das pernas, da cabeça, né? Então, tem parte do meu corpo que está voltando bastante oxigênio. Mas, na prática, quando eu boto a seringa aqui, volta 5. Aqui, ó. Tá? Então, no exercício, sai o 0 e fica 5. 5 ml. Então, a diferença arteriovenosa no exercício é de apenas... Não, aí fica... A conta agora vai ser 20, aqui, ó, menos 5, que indica o quê? 15. 15 ml, tá? Então, no exercício, o músculo extrai muito mais o oxigênio do músculo, do sangue, tá? Mais oxigênio sai do sangue e vai para dentro do músculo durante o exercício, tá? Não é que aqui, ó, no músculo, ó, fica, volta 5, não, volta 0, na verdade, tá? Mas como vem sangue de outras partes do corpo aqui de cima, ó, como vem sangue daqui, de outros músculos que não estão ativos, ou de outros órgãos, aí a média aqui, o 0 daqui com 15, 16 dos outros, a média dá 5, tá? Mas está indicando, o fato é, durante o exercício, o nosso corpo como inteiro extrai mais oxigênio do sangue para dentro do músculo do que durante o repouso, tá? Isso é a informação que está sendo dada nesse exato momento. Beleza? Então, é isso que acontece aqui durante o exercício. Resultado, uma muito maior quantidade de oxigênio que vai entrar dentro do músculo para garantir que você não entre no metabolismo anaeróbio, né? Que a glicólise não aumenta. Então, quanto maior a intensidade do exercício, mais tudo isso aqui acontece. Tudo isso aqui aumenta para aumentar a extração de oxigênio, para aumentar o consumo de oxigênio por dentro pelo músculo. O músculo vai consumir mais oxigênio. Ok? Pergunta agora é, dúvidas? Que dúvidas? Terminei um assunto fundamental, muito importante, tá? Que é o que acontece com o meu sistema cardiovascular durante o exercício. Então, eu tenho aumento do retorno venoso, promovido pela venoconstricção e pela contração muscular, aumento do volume diastólico final, aumento da força de contração, aumento do volume de ejeção, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, redistribuição do sangue, vejo que estou saindo do slide aqui, né? Redistribuição do sangue, né? Aqui, ó, de modo que o músculo vai pegar a maior parte do sangue do débito cardíaco aumentado. Então, tem redistribuição do sangue, aumento do fluxo sanguíneo dos músculos ativos durante o exercício e diminuição do fluxo sanguíneo dos outros órgãos do meu corpo, a não ser o coração que está trabalhando, né? Mas é o músculo. Aumento da diferença arteriovenosa de oxigênio, o que significa dizer que o músculo vai conseguir tirar muito mais sangue do oxigênio do sangue que está passando por ele. Está passando mais sangue e ele tira mais oxigênio do sangue que passa por ele. Ou seja, para aumentar o uso de oxigênio para garantir a execução do exercício. Então, eu estou aumentando o meu volume de oxigênio consumido, VO2. Eu estou aumentando o meu VO2, V, volume, O2, oxigênio. Eu aumento o volume de oxigênio que chega nos músculos para garantir que a mitocôndria tenha oxigênio suficiente para produzir ATP para manter o exercício que eu estou realizando. E falar de mitocôndria produzindo ATP, você já sabe do que eu estou falando, que já vimos isso no semestre, no conteúdo anterior, ok? Então, algum minutinho para dúvida. E para colocar o oi no chat. Pronto, o Fernando perguntou se tinha chamada, a chamada é exatamente agora, tá? Coloca um oi aí no chat, beleza? Olha, eu fiz uma pergunta e eu fiquei desconfiado que ninguém leu o material, mas tomara que tenha lido, tá? Mas é muito importante ler sempre o material antes de vir para uma aula, tá? Se vocês experimentarem isso, de primeiro ler o material e depois vir para uma aula, vocês vão ver a diferença da aula. É muito diferente a aula, tá? Porque o professor vai estar falando e você já está entendendo aquilo que ele está falando.
Você vai estar entendendo coisas que leu no livro que não tem entendido, consegue formular melhores perguntas e consegue aprender muito mais. Então, ler depois da aula é bom, mas ler antes da aula é muito melhor, tá certo? Então, façam isso, tá? É sempre chato comparar, né? As pessoas se comparam. Todo mundo, cada um é cada um. Mas eu queria falar um relato meu, tá? De experiência de minha vida, espero que sirva de inspiração para vocês. Eu passei no vestibular, já arrumei um emprego numa escola. Era para dar 10 aulas por semana. No segundo semestre, eu estava dando 30 aulas por semana. Tanto que meu curso, eu levei um semestre a mais para terminar meu curso, porque eu não conseguia pagar todas as disciplinas. Tá? Eu fiz malabarismo para pagar. A despeito disso, meu CRE foi acima de 9. E mais, no primeiro ano eu tinha um emprego, no segundo ano eu tinha 2 empregos, no terceiro ano de curso eu tinha 3 empregos. Entendeu? Eu sempre trabalhei muito enquanto fazia o curso e mantive o CRE de 9. Mas o que eu fazia? Eu chegava em casa todos os dias, por volta de 9 horas, 8 horas, tomava banho, jantava e ia estudar. Todas as noites eu estudava. Até 10, até 11, até 12, não importa. Mas no mínimo uma hora eu ficava estudando. O que eu fazia sempre? Eu sempre lia a matéria, eu dava uma passada rápida na matéria do dia que passou e fazia uma leitura na matéria da aula do dia de amanhã. Então, aí, se você pergunta, como é que você conseguiu manter um CRE acima de 9? Sempre foi 9,7, 9,6, alguma coisa do tipo, tá? Como você conseguiu manter um CRE acima de 9? Trabalhando pelo menos 30 horas por semana. Então, minha vida era trabalhar e universidade. Ainda treinei, viu? Ainda fazia atletismo. Aí, quando foi entrei na universidade com 17 anos, com 19, 20, não aguentei, não. Aí desisti do atletismo, porque era coisa demais, tá? Então, mas como é que eu consegui manter um CRE alto? Eu estudava 1 hora por noite, basicamente. 1 hora e meia, toda noite. Tá? Então, a minha vida era trabalhar, dar aula, porque eu era professor de escola, dar aula em escola, ir para as aulas do curso, não faltava aula nenhuma, prestava atenção nas aulas e, obviamente, estudava 1 hora por noite. 1 hora por noite era muito tranquilo. Tá? Se vocês estudarem, todos vocês, 1 hora por dia, nem precisa ser no final da noite, né? Porque vocês têm noção que eu acordava às 5h30 para treinar, depois eu acordava de 6h30, 7 horas depois que eu parei de treinar, mas eu já tinha levado 2 anos de curso, 2 ou 3 anos de curso, tá? Então, obviamente, que quando chegava em casa de 9 da noite, eu estava morto, estava cansado, né? Era o dia inteiro, tá? Não almoçava nem em casa, porque não dava tempo, muitas vezes. E dependia de ônibus à época, tá? Então, era uma vida difícil, tá? E, sinceramente, eu conseguia. Então, eu acho que qualquer um aqui não tem uma vida tão corrida quanto a minha, quanto a que eu tinha, tá? Então, dá para vocês tirarem 1 hora por dia. Se vocês estudarem 1 hora por dia, eu tenho certeza, vocês vão encontrar todas as disciplinas com muita facilidade e com muito nível de aprendizado. Eu não estou falando de pagar a disciplina. Não estou falando de tirar 7, 8, 9 ou 10. Eu estou falando de ter uma ótima produtividade, aprender, tá? Aí fiquei preocupado que eu fiz uma pergunta aqui e ninguém quis ganhar meio ponto. Até pensei em aumentar para o povo, mas quando eu vi o silêncio, já vi que ninguém tinha lido. Se tivesse lido, entendeu o que era a diferença arteriovenosa de oxigênio, beleza? Então, fechamos esse assunto aqui e vamos avançar. São 11h30, vamos avançar para algo muito importante. Veja que tudo que eu estou falando agora nessa aula de hoje é coisa muito prática, tá? Coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Pois não, alguém tem uma pergunta? Pode falar. Não, é para deixar até o senhor mais tranquilo. Eu já conhecia essa diferença, mas quando o senhor falou o nome, eu não lembrei que se tratava disso, tá entendendo? Beleza, já tinha informação. Já tinha, mas o senhor falou o nome, eu não lembrei, eu não quis me arriscar para não parecer ridículo também, sabe? Mas... Não, esqueça isso, olha, absolutamente não existe resposta nem pergunta ridícula. Vocês são alunos. Acredito que outros colegas também têm conhecimento. Se eu sou professor e tenho o direito de errar, imagina vocês. Entendeu? Todo professor, eu posso dar uma aula hoje e falar uma coisa equivocada. Eu vou falar 90 coisas certas e 10 erradas. Tá? E super normal, super natural. Imagina vocês. Tá? Isso me lembra sempre uma pergunta muito, assim, uma coisa clássica, que eu vou sempre lembrar quando algum aluno diz que tem vergonha de falar. Um colega meu que fazia 8ª série, que é o 9º ano de hoje em dia, e ele chegou na sala de aula e perguntou à professora de ciência: professora, formiga tem coração?
E não tinha nada a ver a pergunta com a aula que o professor estava dando, né? Aí todo mundo riu dele, né? Tirou sarro dele. Primeiro, porque a pergunta não tinha a ver com a matéria, e segundo, porque achou ridícula a pergunta. A professora esperta, né? Viu os alunos fazendo bullying, né? Naquele tempo essa palavra nem existia, né? Mas fazendo bullying com o colega, ela devolveu a pergunta para a turma. E aí, gente, formiga tem coração? E eu aproveito e devolvo para vocês. Formiga tem coração? Entendeu? Então, a professora quis fazer ver que a pergunta era muito interessante. É uma pergunta curiosa. Formiga tem coração? Que tamanho é o coração da formiga, caso ela tenha? Tá? Então, isso é uma pergunta. E tem sangue? Tem veias? Corre algo pelo corpo da formiga? E aí? Corre ou não corre? Tá? Então, a professora não deu a resposta, como eu não vou dar para vocês aqui, mas aí ainda passou um trabalho, parece, para perguntar. Foi. Passou um trabalho para todo mundo pesquisar. Ele me disse, professor, era meu amigo, eu estou fazendo uma pesquisa aqui porque eu fiz uma pergunta e a professora transformou a pergunta num trabalho. Ela desafiou os alunos, porque ficaram dando risada de mim. Aí a professora, para mostrar que eu não estava errado com a pergunta, aí foi assim que ele me contou a história. Entendeu? Então, não existe pergunta boba. Então, nem resposta boba. Falem, perguntem, respondam à vontade. Tá bom? Obviamente, só não vai ser pertinente se o aluno quiser, hoje eu vou perguntar tudo. Então, vai pegar todas as perguntas do dia e a aula não acontece porque ele está fazendo todas as perguntas. Mas uma pergunta do assunto, e às vezes uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto também, que nem o meu colega perguntou, tem sentido, tá? Então, não se encabulem, para usar uma palavra bem matuta, né? Bem nordestina. Tá? Já eu disse que nunca viu sangue em formiga. Formiga tem sangue, sim. Só que o sangue da formiga é incolor. Tá? Agora a pergunta é, tem coração para bombear esse sangue? Aí vocês vão pensando aí. Então vamos lá. Não tendo dúvidas sobre o assunto até agora passado, vamos avançar aqui, tá? Que é outro assunto agora muito importante. Por quê? Tudo que eu vi aqui, ó, que vocês viram aqui, foi no sentido de verificar assim, ó, função do coração, mandar mais sangue para o músculo, para que o músculo consuma mais oxigênio. Agora a pergunta é, quanto de oxigênio que meu músculo vai consumir? Tá? Eu tenho uma conta, tá? Que dá para fazer aqui, ó. Veja só, nesse quadro branco aqui, ó. Nesse quadro branco eu vou mostrar para vocês que o coração de um sedentário chega a bombear 20 litros de sangue por minuto. Já o do atleta, 36. Eu já sei também que 20% do sangue é oxigênio. Eu queria aumentar o tamanho desse negócio, mas não sei se eu consigo, não. Da folha, deixa eu ver o que é isso aqui. Caixa de texto, nota autoadesiva. Deixa eu ver se funciona aqui com nota autoadesiva. Vou ver se eu coloco aqui, viu? Então, o que acontece aqui, ó. Meu coração bombeia 20 litros de sangue, né? Está nem escrevendo a nota autoadesiva? Tudo bem, digitando. 20 litros de sangue por minuto. E eu sei que 20% é oxigênio. É oxigênio. Eu já vi também que a diferença arteriovenosa... Nossa, estou doido. Doente aqui, ele não desce. Primeiro, traz aqui, ó. A diferença arteriovenosa de oxigênio, eu também já sei que é 15, né? 15 ml. 15 ml de 20, né? De 20 ml, beleza? Isso significa quanto? Isso significa 75%. 75%. Olha a conta então, que eu quero mostrar para vocês. Acompanhe o mouse. Olha, meu coração bombeia 20 litros de sangue. Tá? Quanto é 20... Então, em 20 litros de sangue, se eu não estiver com anemia, né? Por isso que a anemia prejudica muito o desempenho de um atleta. Se eu não estiver com anemia, 20% desse meu sangue vai ser oxigênio.
Quanto é 20% de 20 ml? Vai dar exatamente 4 litros. E quanto é 75% de 4 litros? Dá 3.250 ml. Que eu não sei por quê. Eu não sei porque o mouse aqui não desce. Eu queria escrever aqui embaixo, tá? Estranho. Peraí, já sei. Se eu vou digitando aqui de frente, ele vai. Então, o que é que eu tenho? Então, eu tenho 20% de sangue é 4 litros de sangue. Entendi. 4 litros por minuto, tá? E 75% disto resulta em 3,25 litros de oxigênio por minuto. De fato, pessoas sedentárias têm exatamente isso, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O VO2 máximo de pessoas adultas, VO2 máximo de pessoas adultas, de homens aqui sedentários, vocês vão ver, vão descobrir que ele é de mais ou menos 40 mililitros por quilograma por minuto, ok? Isso para uma pessoa que tem 70 quilos, que é o peso médio de um homem, 70 quilogramas, isso dá quanto? Isso dá 2.000, isso aqui vai dar 2.800, né? 2.800 mililitros por minuto, que equivale a 2,8 litros por minuto. Tá? Veja isso aqui, eu botei aqui, vou pegar números aqui bem reais, ó. Vou pegar aqui homens, ó, da idade de vocês, ó. Então, um VO2 bom é de 43 a 52, tá vendo? Ó? Eu botei 40 só para a conta ficar fácil, e vou botar agora 50, tá? Que é uma pessoa que tem um VO2, nem precisa ser ótimo, basta ser um VO2 bom, tá? Botei 40 e vou botar 50. Então, 50 aqui, 50. Tá, o que é esse negócio meio esquisitão? Parece que eu estou trabalhando com o sistema operacional DOS. Pronto. 50 mililitros por quilograma por minuto. Para uma pessoa de 70 quilos, que é uma média de homens, tá? Vai dar 3.500 ml por minuto. O que equivale a 3,5 litros por minuto. Veja que esses números aqui, ó, 2,8, 3,5, está muito perto desse 3,25, que é a conta que eu fiz para uma pessoa que tem 20 litros, aqui que eu já vim falando, né? 20 litros de sangue, 20% é oxigênio, então vai dar 4 litros. Durante o exercício, o meu corpo consegue consumir 75% do oxigênio que passa pelo meu corpo, então 75% de 4 litros, 3,25 litros. É o VO2 máximo de um adulto jovem, tá? Não necessariamente atleta, ok? Não fica bem organizado aqui não, tá? Mas aí, deixa essa nota adesiva bem aqui. Tá? Então, mas aí o importante mesmo é a gente calcular mesmo, é a gente calcular o VO2 máximo mesmo, saber quanto de oxigênio que alguém consegue consumir. Agora, a pergunta inicial tá? Não vale ponto não, que é muito fácil, mas aí eu queria que alguém respondesse para que vocês participem. Tem gente que acha que eu nunca vi a voz aqui, nunca nem vi a voz, né? Eu estou dando aula não sei para quem, nem de rosto, nem de voz. Tem algumas pessoas que falam bastante, que abrem a câmera, mas o resto não sei nem quem é. Vamos lá, ver se alguém responde. Qualquer um, tá? Mas se for alguém que eu nunca vi, a voz. Qual é a importância... Só não vou abrir a câmera hoje porque eu tô feito, eu tô da assanhada aqui. Tá certo. Hoje eu tô uma bagaceira. É efeito do feriadão. Então, vamos lá. Qual é a importância de eu medir o máximo de oxigênio que alguém consegue consumir? Qual a importância disso? Opa, a Rebeca abriu a câmera. E aí, Rebeca? Sabe a resposta? Oi, professor. Então, é porque desculpa aí atrapalhar.
Mas eu estava aqui na aula, ao mesmo tempo, não estou em casa, eu estou na rua agora. Mas aí eu estou acompanhando sua aula, aí eu fui ver agora o bate-papo e tinha um monte de oi aqui. Normalmente o senhor não avisa, né, que vai ter a chamada? Tá cortando mas muito a ligação. Eu a não gente vi, não. avisou, 11h25, mais ou menos a gente avisou. Quando eu acabei o assunto, Foi, eu aquele estava aqui. assunto, aí só, vou para outro assunto. Aí, Manuel falou e eu reforcei, tá certo? Beleza? Então, teve o aviso do Manuel e o Eita. meu, viu? Mas vamos lá, você ou outra pessoa, qual é a importância de você medir o VO2? Vou fazer até mais assim com você, ó. Se você responder, já bota a presença de que você não deu. Já recupera. E aí, qual é a importância de medir o VO2 máximo de alguém? O máximo de oxigênio que alguém pode consumir. Olhando aqui para o slide, ó, qual é a importância de medir esse consumo de oxigênio aqui, ó, da gente, o que depende, por sua vez, Eu acho que do coração. agora tá passando um carro de som aqui, professor. Mas espera aí, só um minutinho. Vamos ver se alguém responde. Professor, Oi. é importante que a pessoa saiba a quantidade de VO2 máximo dela, que é para ela saber em que zona ela pode estar treinando, se é na zona aeróbia ou anaeróbia. Pronto. É importante para prescrever o treinamento, tá? Eu ia dizer que era... Pois não? Professor, eu ia dizer que era para saber o limite, até onde a pessoa pode ir no esforço do exercício. Isso, mas qual a importância desse limite? A intensidade do limite. Isso. Mas qual a importância disso? Primeiro, né? A capacidade máxima aeróbia, que é mostrada nessa tabela aqui, ó, é uma questão de saúde. Por quê? Como a gente sabe que hoje em dia existem muitas doenças ligadas ao sedentarismo, então o pessoal da área da cardiologia já fez uma relação muito interessante entre capacidade física, capacidade do músculo, do coração de mandar oxigênio para o músculo e a saúde das pessoas. Tá? Então, quando o América... Veja que quem fez essa tabela de classificação, ó, não foi uma instituição ligada com exercício. Não foi o Colégio Americano de Ciências do Esporte, por exemplo, Medicina do Esporte, tá? Não foi o American Heart Association, ou seja, a Sociedade Americana do Coração. Por quê? Porque essa capacidade aeróbia tem muito a ver com a saúde das pessoas, tá? Então, quem aqui tiver capacidade aeróbia boa ou excelente, é como se dizer assim, ó, se a quantidade de exercício que você faz ao longo do seu dia a dia é uma quantidade suficiente para que o exercício ou a atividade física esteja ali protegendo das doenças crônicas. Tá? E quem tem uma capacidade baixa aí, considerando se é mulher e a faixa etária, cada um de vocês aqui já pode olhar a sua, quer dizer que a quantidade de exercício que você tem feito não está sendo suficiente para lhe proteger das doenças. Isso com base em estudos epidemiológicos, onde pegam pessoas doentes e pessoas saudáveis. Aí vem a capacidade física de pessoas doentes e a capacidade física de pessoas saudáveis. E por que eu chamo de capacidade física? Porque isso é medido aqui, ó, no consumo de oxigênio. Só que o consumo de oxigênio depende de quanto você consegue fazer de exercício. Quanto mais exercício você faz, você entra numa esteira. Quanto mais alta a velocidade que você consegue atingir na esteira, mais você vai estar consumindo oxigênio. Então, primeira importância, é um fator muito associado com a saúde. Segunda importância, mede a sua máxima capacidade. Terceira importância, quando você começa a treinar, você vai ter o quê? Aumento do tamanho do coração. Então, consegue fazer mais sangue chegar de volta. Então, o coração aumenta de tamanho, consequentemente, chega mais sangue no coração, consequentemente, aumenta o débito cardíaco. Então, à medida que você vai melhorando sua condição física, você aumenta o tamanho do coração. E à medida que aumenta o tamanho do coração, aumenta o débito cardíaco. À medida que aumenta o débito cardíaco, mais sangue passa pelo músculo.
à medida que mais sangue passa pelo músculo, seu músculo consome mais oxigênio. Se ele consome mais oxigênio, ele consegue correr mais sem depender da glicólise. Se ele corre mais sem depender da glicólise, então ele tem uma maior capacidade física. Então, a capacidade física medida no exercício físico, no máximo que você pode fazer, ela está medindo a sua saúde cardiovascular. Sendo que a gente já sabe que quem tem maior saúde cardiovascular tem menor estresse oxidativo, tem menor atividade simpática e tem menor inflamação sistêmica. E quem tem menos essas três coisas, adoece menos. E se já for doente, consegue tratar mais a doença. Então, essa é a grande importância de medir o consumo de oxigênio. Nós vamos ter aulas práticas disso, tá? Importantes aulas práticas disso, ok? A aula prática que eu faria com vocês, se o semestre fosse um semestre regular, vocês vão fazer. A diferença é que, em vez de fazer todo mundo junto, cada um de vocês sozinho vai fazer uma aula prática disso aqui, ó, do consumo de oxigênio e da prescrição de exercício usando o consumo de oxigênio e usando o smartphone e usando a frequência cardíaca. Medida pelo smartphone, medida pelo frequencímetro ou medida pelo método palpatório. Tá? Então, as atividades agora são muito práticas, tá? Dessas aulas de hoje, quinta-feira, é muita coisa prática mesmo que a gente vai estar trabalhando. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu posso medir esse consumo de oxigênio? Entendendo o princípio de Fick. Fick foi um cara que conseguiu expressar este consumo de oxigênio matematicamente. Como? O Fick, ele demonstrou matematicamente que o consumo de oxigênio depende de quê? Ó, ele transformou isso aqui, ó, em matemática. O que eu preciso fazer para aumentar meu consumo? Aumentar o débito cardíaco. Não é isso? Está aqui, ó. E o meu sangue, meu músculo, extrair mais oxigênio do músculo aqui, ó. Então, a conta é muito fácil. É o débito cardíaco, a quantidade de sangue e a diferença arteriovenosa. Que, de certo modo, eu fiz aqui. De certo modo, não. De todo modo, eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Tá? O débito cardíaco aumentou 20 litros. Dos 20 litros, 4 litros é oxigênio. E o meu músculo extrai 75% desse oxigênio. Então, o consumo de oxigênio está aqui, ó. Tá? Então, eu fiz aqui matematicamente, baseado na teoria do Fick, no princípio de Fick. Tá? Que, matematicamente, o consumo de oxigênio é isso que eu acabei de falar aqui, ó. É quanto sangue vai passar pelo músculo e quanto de oxigênio o músculo traz pelo sangue. Que eu fiz aqui e que matematicamente está expresso aqui, ó. Então, o consumo de oxigênio, ou seja, o volume de oxigênio é Q, que na verdade Q significa débito cardíaco, tá? Débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa do oxigênio. Ou seja, mostrar aqui, ó, botar aqui aquela mesma conta, tá? Ou seja, VO2, consumo de oxigênio igual a débito cardíaco num sedentário, 20 litros, não é isso? Vezes o consumo de oxigênio. No exercício, o meu músculo extrai 75%. Toda vez que eu vou colocar um número percentual numa conta matemática, eu parto do princípio de que 100% é 1. Então, 0,75. Só que não vai ser 20 litros aqui, ó, porque aqui é sangue. E eu quero oxigênio. Mas eu sei que uma pessoa que não tem anemia, 20% do sangue é oxigênio. Então, 20% daqui vai ser 4. 4 litros vezes 0,75. Então, o volume de oxigênio vai ser igual a 3,25 mililitros. Aliás, litros por minuto. A mesma conta de antes, tá? Sendo que eu sei que débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. Está aqui, ó. Então, a conta fica débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa, ou então a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção vezes a diferença arteriovenosa. Então, matematicamente, eu posso calcular o VO2 de alguém. Tá?
Eu nem preciso fazer um teste com ninguém. Eu só preciso usar a equação de Fick. Aí eu vou pegar essa equação de Fick aqui, ó, e vou colocar no board, tá? No quadro. Abrir mais um board aqui. Vamos lá, 3, 4. Então, vou botar aqui, ó. Princípio de Fick. Professor, Oi. no caso dessa frequência cardíaca, é a frequência cardíaca máxima, né? Exatamente, ó. Aí varia de Como é que eu idade posso para calcular? idade, não é isso? Então, eu tenho como estimar aqui, ó. Olha só. Qual é o princípio de Fick? Volume de oxigênio é igual à frequência cardíaca vezes volume de ejeção, não é isso? Vezes a diferença AVO2. Deixa eu fazer melhor aqui, peraí, viu? Vou ter uma tarefa, eu ia ter uma tarefa hoje, mas vai ser outra tarefa de vocês, viu? Então, aqui, ó. Vamos estar aqui. Fique, era assim mesmo. Ó. Consumo de oxigênio é igual à frequência cardíaca de repouso, tá? Vezes o volume de ejeção de repouso, vezes a diferença a VO2 em repouso, tá? Olha, se a gente estivesse na universidade e eu pudesse levar vocês lá para o nosso laboratório, tem um equipamento lá que você bota na sua boca e no seu nariz e a máquina diz quanto de oxigênio que você está gastando naquela hora. Normalmente é 300 ml, tá? Entre 300 e 500 ml, ok? Veja como é que eu posso demonstrar isso matematicamente. Porque o VO2 vai ser... Qual é a frequência cardíaca de repouso de vocês? 70. Qual o volume de ejeção de vocês? Por volta de 70, né? 72 aqui, ó. 72. 70, não é isso? E a diferença terminal do repouso é quanto? Ó, no repouso, de cada 20 ml que vai, 5 fica. E você responde quanto? Isso corresponde a 25%. Tá? Então, 0,25. Isso é em repouso, tá? Tá aqui, é repouso. Então, o consumo de oxigênio de repouso vai dar igual. Isso aqui vai dar 5.040, que é 70 vezes 0,25. Só que esse 5.040 não é oxigênio, é sangue. E eu sei que é 25%, tá bom? Ou 20% do meu sangue é oxigênio. Então, VO2 de repouso é igual a 5.040. 20% é 1.000. 1.004 ml, tá? Vou dar 1.000 aqui, tá? Só para fazer a conta fechadinha. 1.000 ml. Vezes 0,25. Então, o VO2 de repouso vai dar 250 ml por minuto. De fato, se eu botar um aparelhinho em vocês, vai dar coisa disso aí, tá? 300, 280, 270. Eu tenho dado aqui 280 ml por minuto, tá? Isso é o consumo de oxigênio em repouso. Isso quer dizer também que se essa pessoa aqui, ó, for um de vocês, eu posso estimar o VO2 máximo, sem fazer teste nenhum com vocês, tá? Então, vamos lá, vai ser assim, ó. VO2 máximo, né, mais repouso, vai ser igual. Frequência cardíaca. Como vocês têm por volta de 20 anos, a frequência que ele vai dar é 180, 195, 198, 202, 204. Só para deixar a conta fácil, vou colocar aqui 200, tá? 200. Como a maioria de vocês, menos um aí, que eu esqueci o nome dele, não é praticante de exercício aeróbio, a ponto de ter frequência cardíaca de repouso abaixo de 60, só do segundo de vocês, então isso quer dizer que o volume de ejeção de vocês aqui, ó, no exercício, tá aqui, ó, já anotei aqui, ó, atinge 100 ml, ó, tá vendo aqui, ó, para um exercício no sedentário, ou um adulto jovem, não sei se é sedentário não, 100 ml aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, ó, 100 ml, tá? 100 ml. Vezes, só que no exercício, vai 20, entra 15 e volta 5. Então, 15 de 20 fica, é usado. Isso significa 75%, que eu expresso matematicamente como 0,75.
Então, a conta vai ser VO2 máximo igual a 20.000 vezes 0,75. São vezes aqui, tá? Então, o VO2 máximo... aí só que 20.000 é a quantidade de sangue, 20.000 ml. Só que oxigênio mesmo é 20% disso. Então, 20% de 20 litros vai dar 4.000 ml, tá? Vezes 0,75. Então, VO2 máximo é igual a 3,25 ml. Não, litros. Não precisa colocar assim, não, peraí. Então, VO2 máximo é igual a 3.250 mililitros por minuto, tá? Que é a mesma coisa que 3,25 litros por minuto. Mas se eu considerar que vocês têm peso corporal, aqui, ó. Aqui, ó. Peso corporal igual a 70 quilos, tá? Então, o VO2 máximo vai ser igual a 3.250 dividido por 70. 3.250 dividido por 70 quilos. 46,4. Então, a conta aqui deu 46,4 mililitros por quilograma por minuto. Corri, porque esse quadro ele devia aumentar o tamanho da tela, ao seu gosto, tá? Então, tá aqui, ó. O resultado é esse aqui, ó. Tá? 46,4 mililitros por quilograma por minuto. Pronto. Esse aqui, veja que dá dentro daquilo que eu falei para vocês, ó. Que é adulto jovem, tem aqui, para ter uma boa capacidade aeróbica, é entre 43 e 52 mililitros por quilograma por minuto. Ok? Agora, a aula de hoje, vocês vão ter muitas atividades valendo ponto agora, tá? E valendo mais do que um ponto. Ok? Essa é a questão, tá? Vou colocar agora no cigarro a seguinte atividade. Vocês vão pegar a frequência cardíaca de repouso de vocês, tá? Que pode... Um deu 70, 71, 72, né? 80, 50, tá? Vão pegar o volume... Aí... E vão fazer assim, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. E vão descobrir o volume de ejeção de vocês. Como é que vocês vão fazer? Simples. Preste bem atenção, viu? Deixa eu botar aqui. Ó. A tarefa vai estar aqui dentro do clipboard, tá? Então, vamos lá. Tarefa. Opa. A tarefa, tá? Tarefa. Descobrir VO2. No repouso e no exercício, tá? Passo número 1. Frequência cardíaca de repouso. Passo número 2. Tá pequenininho aqui, tá? Número 2. Estimar volume de ejeção. Como é que eu faço isso? Para quem tem até 1,60 m, sabe que seu débito cardíaco é por volta de 4,6 litros por minuto. Ok? Para quem tem de 1,60 m até 1,80 m, o débito cardíaco é 5 litros por minuto. E para quem tem mais do que 1,80 m, vocês botam 5,6 litros por minuto, tá? Com isso aqui, ó,
vocês conseguem estimar o volume de ejeção de vocês, né? Porque você vai botar agora a conta aqui, ó. Débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. Acontece que a frequência cardíaca você já tem. O débito cardíaco você já tem, né? Tá aqui, ó. Aí vocês descobrem o volume de ejeção. Tá vendo aqui, ó? Ao descobrir o volume de ejeção, aí vocês conseguem achar, ó, VO2 de repouso. VO2 de repouso. Vai ser frequência cardíaca de repouso vezes volume de ejeção de repouso vezes a diferença a VO2 de repouso. Pronto. Tá? Que aqui vai ser sempre 0,25. E para achar o VO2, o volume de ejeção, o VO2 máximo vai ser frequência cardíaca de repouso vezes volume de ejeção de repouso vezes a diferença. Desculpa, aqui é tudo máximo, né? Máximo e a diferença a VO2 máximo. Tá? Frequência cardíaca máxima. Vocês podem usar a 220 menos a idade, tá? Só para deixar a fórmula fácil. Volume de ejeção, agora isso aqui é importante, ó. Volume de ejeção de repouso, atenção, viu? O volume de ejeção de repouso vai ser 60% a mais do volume de ejeção. Falei tudo errado. O volume de ejeção máximo é 60% a mais do que o volume de ejeção de repouso. Ok? Tá? Então, volume de ejeção máximo é 60% a mais, tá? 60% a mais do que o volume de ejeção de repouso, tá bom? Aí, com isso, vocês calculam o VO2 máximo estimado de vocês, ok? Então, a tarefa, vou botar no cigarro assim, ó. Tarefa, valendo 2 pontos, tá? Estimar o consumo de oxigênio de repouso e o consumo de oxigênio máximo, ok? Então, essa é a tarefa para vocês, tá bom? Eu sei que toda vez que bota matemática na frente, complica tudo, dá um nó, bagunça, mas aí vocês têm o Manuel, tá? Manuel, inclusive, ele deveria já ter dado um horário para vocês, que é o horário que ele vai estar sempre de plantão para tirar dúvidas de vocês, tá? Não sei se o Manuel já fez isso, mas não fez não. Faz no grupo, já é meio-dia, tá bom? Então, Manuel, vocês vão aproveitar, Manuel, e vão tentar fazer essas contas junto com vocês mesmos e junto com o Manuel. Ou seja, não importa como vocês fazem, importa que façam. Ou seja, podem colar bastante. O que você não pode é copiar do colega, botar lá e pronto. Tá? Você tem que fazer o seu, nem que o colega faça com você. Até porque os valores vão ser diferentes, né? Porque as frequências cardíacas de vocês são valores diferentes. Tá bom? Então, vocês vão ter frequência cardíaca diferente, consequentemente, respostas diferentes. Tá bom? Aí, isso, até a próxima terça-feira para vocês entregarem. Só que, a partir de agora, tem muita tarefa. Quinta-feira, eu já passo outra tarefa, também para terça-feira. Então, vocês vão ter dias que vão ter mais do que uma tarefa para entregar, tá? Inclusive, aulas práticas. Vocês vão caminhar dentro de casa ou na rua e vão fazer o relatório, vão botar lá no cigarro também, tá? Então, estamos numa fase de muitas aulas práticas, tá? Porque o sistema cardiovascular é o que mais permite fazer aulas práticas. Então, agora toda a aula vai ter... E olha que tem outra tarefa para hoje, né? A outra tarefa era isso aqui, ó. Era explicar isso aqui. Eu nem vou deixar para hoje, deixar para outro dia, tá bom? Essa tarefa, porque envolve matemática, eu já sei que complica bastante. Ok? Então, por hoje é isso aí. Já estou entrando aqui direto no Siga para colocar essa tarefa de vocês. Isso aqui, até onde eu estou entendendo, já está compartilhado com vocês, não é isso? Tá? Então, já está devidamente compartilhado. Aliás, eu vou compartilhar também no grupo. Você fecha aqui e sobe todo, né? Então, pronto. Já acabei a aula, viu? Vou correndo aqui, que eu preciso deixar o carro para lavar ainda, antes de almoçar.
Copiar link. Pronto, a aula já acabou, viu? Eu estou deixando aqui só enquanto vocês saem. Já acabou a aula, já estou fazendo outras tarefas aqui. Professor, Oi. eu não determinei um horário específico. A qualquer momento eles vinham e tiravam dúvida. Eu Ah, perguntava. então tá bom, tranquilo. Mas é bom deixar pelo menos um dia na semana aquele plantão, porque aí vira hábito, viu, para eles. Aí você acerta com ele aí no grupo. Aproveita, já que é a primeira vez que eles vão precisar, né? Normalmente, nas civilizações normais, só tem plantão depois que eles fazem o primeiro estágio e tiram nota baixa. Aí corre atrás, né? Aí valoriza a monitoria, tá? Mas como não vai ter prova exatamente, então você já pode ir criando horários para... Naquele horário, se aparecer alguém, você tira. Se não, tá? Mas tem um horário fixo, que eles sabem, para ver se eles criam o hábito de estar sempre estudando fisiologia naquele horário. Beleza? É muito nesse sentido. Certo.